Tá gravando agora, né? Tá. Tá. Então, vocês lembram que a gente parou aqui, né, em quais os passos mínimos para avaliação psicológica? Vocês lembram disso, da semana passada? Que a gente estava falando da questão do levantamento dos objetivos, da avaliação, né? Sim. Então, a gente parou aqui, coleta, né? De que forma que a gente vai coletar essas informações? Surgiram umas perguntas bem interessantes, eu achei bem legal a gente parar nesse item aqui da coleta, né? E do quanto que a integração dessas informações obtidas no decorrer do psicodiagnóstico são importantes. Aqui está a integração, né, especificamente falando, que a partir dessa integração dessas informações, a gente vai levantando hipóteses, né? Então, a gente não tem certezas de nada até que seja finalizado todo esse processo, e que a gente também pode modificar, né, aquelas estratégias que a gente inicialmente estabeleceu para fazer essa avaliação. Quem é que vai fazer, então, né? Indicação das respostas, a situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com atenção aos procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limitações da avaliação. Então, nesse processo, os procedimentos variam de acordo com o contexto e propósito de avaliação. Desse item aqui, o que eu acho mais importante, que eu acho que a gente vai usar isso, seja em psicometria, TAP 1 ou 2, isso aqui é super importante, que é a questão principalmente da comunicação, né, desses resultados. Eu não sei se vocês viram aí que está rolando uma votação, porque estão querendo autorizar, né, quaisquer profissionais a utilizarem instrumentos do psicodiagnóstico, tá? E isso, assim, eu acho que basta a gente falar assim, se você precisa de um fisioterapeuta, você procura um fisioterapeuta, né? Então, se você precisa passar por um processo psicodiagnóstico, você tem que buscar um psicólogo, né? E esses instrumentos, eles são muito sérios, gente, muito sérios, porque às vezes as pessoas acham que ler só o manual já vai dar como é que se fala, gente? Parâmetros, né, para essa pessoa utilizar isso, esse instrumento tão sério para avaliar o outro, entendeu? Pior, para diagnosticar o outro, né? Então, isso é super perigoso, a gente falou um pouco disso, né, na aula passada também. Quais as respostas fornecidas, né, pela avaliação psicológica? Então, o que se espera, né, dessas hipóteses que são levantadas? Que tipos de resposta que a gente pode ter através delas? Então, a avaliação ela é capaz de prover informações. Só um minuto, gente. Tirar isso aqui. Ela é capaz, então, de prover informações importantes para o desenvolvimento de hipóteses por parte dos psicólogos, que leva à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo. Bom, isso é óbvio, né? Que características que são essas, né? Que podem se referir à forma como a pessoa vai desempenhar uma dada atividade, a qualidade das interações interpessoais que elas apresentam, etc. Assim, dependendo dos objetivos da avaliação psicológica, a compreensão poderá abranger aspectos psicológicos de natureza diversa. Então, é importante notar que a qualidade do conhecimento alcançado depende da escolha de instrumentos que maximizem a qualidade do processo de avaliação psicológica. Eu me lembro, né, que, me corrijam aí, pessoal do sexto, se eu estou enganada, vocês fizeram um trabalho para mim, onde cada grupo procurou um psicólogo de uma área que trabalhava com psicodiagnóstico, e falavam sobre os inventários, não foi isso, gente? Acho que psicólogos que trabalhavam em escolas, e vocês foi um trabalho de final de semestre. Bom, enfim, se vocês não lembram, assim... Teve isso mesmo. Teve, não teve? Ah, o aniversariante aí. Teve, então tem que cantar parabéns hoje, viu, gente? Não, foi sobre os testes também.
Foi sobre os testes, né? Que Teve um outro, né, sobre os testes. Isso. E as áreas onde eles eram utilizados também. Não foi isso? Ué, a Raquel caiu. Isso. Foi isso mesmo. Né? E eu achei assim que foi um trabalho muito bacana, né? A gente ainda estava meio cruzinho naquela época, mas o material assim foi muito bacana, porque mostrou bem isso, né? Essa perspectiva do profissional, o quanto que ele pode ser trabalhar em várias áreas, né? Hoje, depois desse episódio, gente, até as palavras estão faltando aqui. Então, e quais são esses limites, então, da avaliação psicológica? Então, por intermédio da avaliação, os psicólogos buscam informações que os ajudem a responder questões sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações. Esse primeiro item, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, olha o microfone, por favor. Me perdi. Tá. Tem alguém com o microfone aberto. Não é o meu. Então, aí o que acontece, gente? Tá. Sobre o funcionamento psicológico. É muito diferente a gente falar, né, de uma avaliação psicológica, por exemplo, um processo de diagnóstico de uma patologia. Vocês estão tendo psicopatologia, não estão? Vocês quem, no caso? O sexto já teve. Nós tivemos no semestre passado e agora a gente... Tá no 2. Psicofarmacologia agora. Agora a gente tá na farmacologia, Nós não. No quarto, não. Ok. Vocês vão perceber, quando vocês tiverem, então, psicopatologia, que, por exemplo, existem umas coisas assim, que eu já escutei muito de supervisão. Então, chega lá, né, psicólogo recém-formado, e fala assim, que testes eu posso aplicar para saber se fulano de tal é esquizofrênico? Olha que belezinha, gente. E aí eu tenho que olhar e falar assim, você não vai aplicar teste, né? Psicopatologia 1, tá certo. É muito diferente o processo, entendeu? Isso não vai impedir que você utilize testes ou que você não tenha acesso a um processo psicodiagnóstico, tá? Mas a gente está falando aqui que você precisa, por exemplo, incluir aí, né, o que é interessante, principalmente dependendo do lugar que você trabalha, é importante que você tenha uma equipe multidisciplinar, tá? Para você chegar a um diagnóstico. Então, por mais que você levante hipóteses muito coerentes e que você tenha aqui, né, respostas sobre esse funcionamento psicológico, a gente tem que tomar muito cuidado com a abrangência dessas respostas que a gente vai obter, tá? Então, por exemplo, aqui, como o comportamento humano é resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas que interagem para produzi-lo, é praticamente impossível entender e considerar todas as nuances e relações a ponto de prevê-lo deterministicamente. Essa é uma outra coisa que é assim. Quando as pessoas procuram um processo psicodiagnóstico, e aí a gente fala que a gente tem que é uma forma, né, de levantar hipóteses e dizer, né, do funcionamento psicológico daquelas pessoas. Então, as pessoas pensam numa palavra, muito do senso comum, que é prever respostas, tá? Então, isso é muito diferente, gente. Tá? Então, você não pode prever uma resposta 100%, tá? Então, de repente, fulano de tal está numa empresa e ele vai passar por um processo psicodiagnóstico para eu saber qual o nível de estresse que ele é capaz de suportar dentro daquela empresa. Tá? Então, vamos pensar aí que essa pessoa tem uma turma ali que está passando por esse processo para que eles sejam promovidos, né, ou levados para uma outra área, enfim. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na Petrobras, e a gente estava falando de testagem porque ele falou que
eles estavam com um novo formato de testagem dentro da empresa, tá? Dentro da Petrobras. E ele trabalhava embarcado, né? Embarcado em plataforma de petróleo, tá? E aí ele falou assim, eu achei interessante, porque antes tinha gente que só usava mesmo testes, entendeu? Eles chamavam lá numa salinha, aplicavam testes, né? E aí, que tipo de respostas que eles tinham, né, usando esse instrumento? Ele, meu amigo, achava que era muito, tipo assim, as pessoas já sabiam, como eu já dei o exemplo para vocês do judiciário, por exemplo, eles já sabiam as respostas que eles tinham que dar, entendeu? Então, quando eles chegavam lá, dependendo do tipo de área que eles estavam, por exemplo, esse meu amigo, ele fala assim, eu fico na plataforma, mas eu fico dentro de uma sala cheia de computadores, porque ele é gerente lá de sei lá o quê. Então, assim, para ele, não era interessante sair de lá, porque, por exemplo, ele não queria ficar fora, né, circulando lá. É confuso, mas assim, ele falava assim, eu sabia como responder e às vezes nem era o mais interessante para mim, entendeu? Mas eu estava acomodado. E agora eles têm um processo de avaliação psicológica que leva em consideração, por exemplo, o momento em que eles estão vivendo, tá? É chamado uma equipe de psicólogos da Petrobras que vão passar por esse, né, que vão aplicar aí esse processo psicodiagnóstico, e aí eles já vão separando os pequenos grupos de acordo com as demandas de cada um deles, com as características que eles já conseguem ir determinando, ou pelo menos hipotetizando a partir do começo do processo psicodiagnóstico. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, tá, gente? Então, a gente também tem muito que sair da caixinha e lembrar que a gente não vai trabalhar só, por exemplo, com consultório, né? Ou só com empresas. Tem uma área super vasta, né, para se trabalhar com o processo psicodiagnóstico. Uma outra coisa que é importante aqui a gente dizer é que as avaliações têm um limite em relação ao que é possível entender e prever, que é o que eu estou dizendo aqui. Quando eu falo isso, gente, é que, por exemplo, aí vamos dizer que a pessoa está dentro de uma empresa, né, uma empresa calçadista aí ela muda de função, e aí uma máquina quebra, e nesse momento ele acabou de ser promovido, e ele é o responsável por aquela área, ok? E aí a pessoa fica super nervosa, né, ou nervoso, enfim, e meio que se descontrola ali, tá? Então dá uma baqueada, ele fala, putz, e agora eu tenho que fazer, né, eu tenho uma produção X para liberar até tal hora, não sei o quê, não sei as nomenclaturas que vocês utilizam, mas enfim. E aí alguém fala assim, pô, mas você passou pelo processo psicodiagnóstico, era para você estar aqui super de boa. Gente, isso é surreal, tá? A gente está lidando com emoções, a gente está lidando com uma série de fatores que podem intervir ali naquele momento, tá? Então, a pessoa lidar com as expectativas dela, lidar com as expectativas da família, lidar com as expectativas dos chefes, tá no meio ainda de uma pandemia com tantas incertezas, né? Hoje a gente está falando menos sobre a questão da pandemia, mas ela está aí, ela está presente, né? E continua deixando as pessoas muito inseguras. Então, não dá para a gente prever ou compreender ou entender totalmente o que vai acontecer naquele momento, porque existem uma série de fatores que são importantes e que devem ser considerados. Então, entretanto, as avaliações calcadas em métodos cientificamente sustentados chegam às respostas muito mais confiáveis que opiniões leigas no assunto ou por um acaso. Então, é muito melhor você passar por esse processo psicodiagnóstico, aplicar esse processo psicodiagnóstico com todos aqueles critérios que a gente discutiu na aula passada, né? Sempre lembrando da questão ética que está sendo trabalhada ali, né? Deixa as coisas muito claras, muito transparentes, e sempre ter esse embasamento científico, né? Então, saber muito bem utilizar os testes, quando, como, onde, para quê,
Então, tem uma série de instrumentos que a gente pode usar, né? Pensando aí nesse método científico, para diminuir as chances, então, de erro mesmo, tá? E aí a gente consegue ter respostas muito mais confiáveis. Então, beleza, aquela pessoa pode lá num dia ficar baqueada, mas ela não vai surtar, sair correndo e largar tudo, ou então fazer, né, coisas piores ali. Fala, nossa, sou incapaz, sou incompetente, pega e se joga de um prédio. Não é assim, a gente consegue prever esse tipo de comportamento, sim, tá? Não, então vamos deixar ele mais de boa ali, sentadinho no escritório, sem tanto estresse, né? Sem estar tanto na linha de frente, para a gente poder avaliar melhor o que vai acontecer. Um outro exemplo que eu até estava conversando com um amigo hoje, que é a respeito do... a gente estava conduzindo um grupo de mindfulness com profissionais da saúde do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe como que estava o Rio, né, no começo aí da pandemia, Hipólito está por aí também, pode, né, confirmar isso. E aí as pessoas simplesmente foram jogadas, né, dentro dos hospitais com uma série de protocolos, sem conhecimento quase nenhum, né, e ficando com aquelas marcas no rosto, assim, de usar máscara o dia inteiro e todos aqueles procedimentos, enfim. Eu não sei vocês, mas eu tô ficando muito cansada com esses protocolos, que parece uma bobagem, mas para eu sair de casa é um protocolo, para eu voltar para casa é um protocolo, né? Então eu fico condensando todas as minhas atividades fora de casa, porque é um estresse, tá? Aí entra no consultório, é um protocolo, sai do consultório. Então, isso tudo é muito estressante. E aí não é porque são médicos e enfermeiros que eles vão se estressar menos. Muito pelo contrário. Até porque muitos desses que estavam nesse grupo que a gente conduziu, eles chegaram a ficar internados logo no começo da pandemia. Então, era um grupo pequeno, de acho que 12 pessoas, 5 delas, médicos e enfermeiros, chegaram a ficar internados. Uns mais, outros menos, mas tinham 2 até o final do programa, né, que são 8 semanas, que ainda estavam em casa, né, por conta daquele prazo, né, que já saíram do hospital e tinham que ficar em casa ainda mais 15 dias e estavam voltando ao trabalho. Entraram no grupo para um melhor gerenciamento emocional, né, e passaram por um processo, tá, de psicodiagnóstico, mas muito breve, assim, para poderem participar desse grupo, e aí elas conseguiram voltar para os seus trabalhos. Então, isso que é muito legal, tá? Eles têm, eu posso até mostrar para vocês aqui depois os depoimentos, para vocês verem exatamente como é que funciona isso e como que a gente trabalha com esse psicodiagnóstico, né? Como é que a gente consegue realmente prever algumas respostas das pessoas. Pode ser usado para subir de cargo da empresa? Eu até acho, Raquel, que assim, né? A pergunta da Raquel é assim: o psicodiagnóstico pode ser usado para subir de cargo dentro da empresa? Pode. Né? Eu hoje, mais que nunca, eu acredito que um processo de psicodiagnóstico é super interessante para a gente utilizar, assim, né, para subir de cargo, para promover uma pessoa, tá? Vai da política da empresa, né? Pois é, infelizmente, poucas empresas utilizam esse processo, tá? Então já começa que assim, né? Quantas empresas investem em um psicólogo, né, para trabalhar ali? Né? Então, esse já é o primeiro dado. Segundo, é um processo que demanda, né, investimento. Vai cair 5 minutinhos, a gente retoma com essa pergunta, tá, Raquel? Ok. 7h39, acho que vai cair agora, 7h45 a gente retoma, tá bem? Vou ficar calada, senão eu fico respondendo antes aqui. Ok. Valeu. Até Até daqui 5 gente. minutos. 5 minutinhos. Beijo pra vocês.